E aí, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Foi todo mundo bem aí nas provas? Estão contentes com os resultados? Que não receberam oficialmente, mas já devem saber mais ou menos aí como foram as notas, de acordo com a proatividade de vocês, ou não. Pois bem, queridos, vamos aqui então continuar mais uma semana de estudo, confiantes em Deus, gratos a Deus, primeiramente pelo dom da vida, tá bom? Vamos organizar aí o local de estudo, tá? Coloca o seu livro aí no lugar certo, tira de perto de você tudo que vai atrapalhar este momento, no momento desta videoaula, é um momento de estudo, tá bom? E que você continue firme e forte. Então vamos para mais uma reflexão do Líder em Mim. E vamos lá, sétimo ano, na nossa aula de hoje, ainda sobre o tema, anterior à aula da lição passada. Hoje é o segundo momento dessa reflexão que nós vamos fazer, tá? Ainda com o conceito-chave, foco em prioridades. E aí nós vamos aqui para essa citação, que também foi na videoaula passada, mas vale a pena nós refletirmos mais ainda sobre ela, porque é do grande Stephen Covey, que é o criador do Líder em Mim, que diz assim: você tem de decidir quais são suas prioridades mais altas e ter coragem para, de uma forma agradável, sorridente e sem desculpas, dizer não para outras coisas. E a gente já tem o não como algo assim ruim na nossa vida. Mas quando nós não dizemos sim, não para as coisas que provavelmente vai nos atrapalhar, vai interromper que a gente tenha foco, o prejudicado maior nisso tudo é lógico que somos nós. Então nós temos que aprender a dizer não. Por isso, quando seus pais disser não para você, analise esse não, para ver se no fundo, ele depois não vai vir como sim. Como sim? Como assim, tia Sônia? Vai vir como sim através de benefícios, através de outras coisas que você vai ganhar quando ouvir esse não. Então, meus queridos, vamos acompanhar a leitura do texto lá na página 74, aí no livro de você. Eu creio que você já está com o seu material. E aí nós vamos acompanhar esse texto. A tia Sônia vai lendo aqui e você vai acompanhando por aí, tá bom? Então vamos lá. Para saber o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou no vestibular. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para saber o valor de um dia, pergunte a uma diarista que tem 6 filhos para alimentar. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que estão esperando para se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a alguém que perdeu o trem. Para saber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. E para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a uma pessoa que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Esse texto, queridos, foi extraído de Sean Colvin, que escreveu o livro Os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. Sean Colvin é que ficou com o grande legado do pai Stephen Covey nesse trabalho do Líder em Mim. Queridos, eu não sei vocês, mas eu achei fantástico esse texto aqui. É por isso que o conceito-chave diz prioridades. Eu fico imaginando, depois de ler esse texto aqui, alunos do 7º ano, eu fico imaginando como é que eu estaria aí no meio de vocês se a aula fosse presencial, lógico. Eu estaria circulando no meio da sala e daquele jeito que vocês já me conhecem, porque eu achei maravilhoso esse texto. Então, às vezes a gente fica procrastinando, passando, e aí o que a gente faz? A gente fica perdendo tempo
e não consegue sair do lugar. Eu fico me imaginando, lendo esse texto, aí, numa aula presencial com vocês. É uma pena. Eu com certeza estaria circulando muito feliz e animada com cada palavra desse texto, porque ele diz muito para nós que somos líderes e queremos ser sempre proativos. Não é isso? Nós às vezes ficamos procrastinando as coisas, amanhã eu faço e perdendo tempo. O dia de hoje, esse horário inclusive, deixa eu olhar aqui, de 1h27, né, que a tia Sônia está aqui gravando esta aula, ele não retorna mais. Amanhã terá novamente 13h27, mas não como esse 13h27 de hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro. Nunca mais. Então nós não podemos perder tempo. Nós só podemos deixar de fazer alguma coisa se de fato algo maior, algo extremo nos impedir de realizar aquilo. Do contrário, nós temos que fazer e ter foco naquilo que nós iremos fazer. Você já sabe quais são as suas prioridades? Inclusive, essa foi uma pergunta que a tia Sônia fez na videoaula passada. Você sabe quais são as suas prioridades? E aí, isso me remete lá naquela lição onde fala sobre as pedras grandes. Quais são as nossas pedras grandes? A nossa família, os amigos, né? O estudo, o lazer, nosso momento de oração, nosso momento com Deus, nosso momento de reflexão. Isso são nossas pedras grandes, são as minhas, não sei se são as suas. Mas dentro disso, nós também podemos nos perguntar e responder. Você já sabe quais são as suas prioridades? Quais são? Mariana, você sabe quais são as suas prioridades? Tony? Jéssica, você sabe? Rian, você sabe quais são? Ana Clara França? Ana Clara? Duda? Vocês sabem quais são as suas prioridades? Nós precisamos saber, porque a partir dela, olha só, a próxima pergunta. Como colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar? A gente só vai conseguir saber, né, colocar essas coisas e por que é importante colocá-las em primeiro lugar quando nós soubermos quais são as nossas prioridades. Se eu faço as minhas atividades qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar, eu não sei quais são as minhas prioridades. Eu tenho que saber para poder colocar essas coisas importantes em primeiro lugar na minha vida. O que acontece quando temos mais coisas para fazer do que o tempo disponível em um dia? Eita pergunta! Será o que acontece, minha gente? Quando a gente tem mais coisas para fazer do que o tempo. Não, eu só tenho ali 24 horas. Isso está incluso alimentação, me alimentar, estar com a família, dormir, tudo isso. E aí eu tenho aquelas tarefas que são assim importantíssimas, aquele trabalho, aquela aula que eu tenho que rever, aquela atividade que eu tenho que fazer. Mas aí eu tenho tantas coisas que eu digo, ufa, esse dia de hoje não vai ser o suficiente para fazer tudo. Então tem alguma coisa errada. O que você acha aí? Tem ou não tem? Com certeza, meus queridos. Quando isso acontece conosco, é porque tem algo errado. Nós não estamos sabendo gerenciar o nosso tempo. Olha só, o nosso tempo é algo precioso. Do lado aí, novamente, né, aquele aparelho ali que está medindo aí o tempo. A Sônia escolheu essa imagem porque também tem essa imagem aí do calendário que revela também que nós temos que acompanhar uma organização de atividades, das provas do ângulo, das atividades que os professores pedem, né, dos simulados, das provas, e o nosso tempo é precioso. E se nós não soubermos gerenciar, a coisa não vai dar certo. Se não soubermos aproveitar bem o nosso tempo, olha só, se a gente não souber, olha só, queridos, estaremos fadados ao fracasso, tristeza e decepção, com nós mesmos.
A primeira pessoa que vai se sentir triste, que vai se sentir super mal, não é o papai, não é a mamãe, não é o seu responsável, não são os amigos, não são os professores, é você mesmo. Porque você vai se cobrar por aquilo que você não conseguiu fazer. Tempo mal administrado é uma bomba relógio. Isso mesmo. Por quê? Porque chega o dia da prova e eu não consegui fazer nada naquela prova. Por quê? Porque não administrei o meu tempo e não estudei quando tinha que estudar. Porque eu não consegui comer aquela pizza gostosa com os familiares. Porque eu não fui, porque atrasei as atividades e meus pais, meus responsáveis, tiveram que dizer: você vai ter que ficar em casa fazendo tarefa. Você não vai ao shopping, você não vai isso, não vai aquilo. Então, pode estourar a qualquer momento nas suas mãos. Por isso, gerencie seu tempo. Faça primeiro o mais importante. Esse é o terceiro hábito. Faça primeiro o mais importante. Se eu tenho que fazer aquela atividade do Líder em Mim, então eu vou fazer. Se eu tenho que estudar para aquela prova de ciências, geografia, eu vou estudar. Organizo o meu tempo. Aquilo que a nossa orientadora educacional, tia Maria Raimunda, faz, que é ajudar vocês a organizar um cronograma de atividades, tudo direitinho, é essencial. Então valorizem, porque vocês têm na escola uma pessoa que já tem uma vasta experiência e vai ajudar você. Agora, se você não valorizar, é uma pena, mas o tempo vai passar e você não vai poder mais voltar à Terra. Aí nós vamos finalizar aqui com essa mensagem. Saiba gerenciar seu tempo com muita sabedoria. As pessoas mais ocupadas são as que têm mais tempo. As pessoas menos ocupadas são as que têm menos tempo. Ah, não, tia Sônia, eu não tenho tempo não, porque eu faço balé, eu faço aquilo. Mas você pode fazer tudo isso. É só você gerenciar o seu tempo. É lógico que vai acontecer de um dia ou outro você não poder fazer o esporte, não poder ir para aquela aula. Isso acontece com todos nós, porque acontecem situações inesperadas. Mas pessoas que dizem: eu não tenho nada para fazer, estou tranquilo, eu vou fazer a tarefa a hora que eu quiser. Então, essas são desocupadas. E por incrível que pareça, são essas pessoas que deixam as coisas mais atrasadas. Aquelas que têm muitas atividades, elas gerenciam o tempo e dizem: não, tal hora eu tenho que realizar a atividade, porque tal hora eu vou com minha mãe ao supermercado, outro momento eu vou visitar a minha avó, outro momento eu quero... E vai organizando o seu tempo. Então essas pessoas têm muito mais tempo do que aquelas que são menos ocupadas. Acreditem, isso é fato. Tá bom? Então, que Deus lhe dê a capacidade de gerenciar o seu tempo com sabedoria e de poder fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, acreditando que você só fará isso e só é possível fazer tudo isso porque Deus lhe deu primeiramente o grande presente que é o dom da vida. E depois saúde. Depois familiares que estão ao seu lado, sempre pronto a lhe ajudar. E professores, assim como eu, outros que estão sempre prontos a transmitir para você algo de otimista, né? Uma injeção de ânimo, uma injeção de credibilidade em você, tá bom? Por isso, faça primeiro o mais importante, gerencie o seu tempo e foco nas prioridades. Bem, queridos, por aqui nós finalizamos mais uma videoaula. Como eu sempre digo, eu espero que as reflexões feitas aqui fiquem não somente na mente de vocês, mas caminhem para a prática, tá bom? Um final de semana muito abençoado para vocês, muita coragem, ânimo. Aos poucos as coisas estão voltando ao seu normal. Vocês viram aí que o segundo ano, o terceiro ano do ensino médio, né, o primeiro ano já retornando às suas atividades normais. E aí, quem sabe, até o mês de novembro, não estaremos nós também aí de volta. Mas, por enquanto, vamos agradecer a Deus por estarmos vivos, aqui, firmes e fortes, e confiar na providência, tá bom? Então, fiquem com Deus, muita saúde, muita paz e um beijo no coração de vocês.